Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 11, intitulado Sematologia e Tipologia. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achaterian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online, divulgada todo início do mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão, do grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz, eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz e vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, nós damos início ao capítulo 11, intitulado Sematologia e Tipologia, e Kardec inicia no item 139, abordando um pouco mais sobre as primeiras comunicações inteligentes, onde ele a intitula de tipologia. Então, as primeiras manifestações inteligentes dos espíritos, no que se refere já à comunicação, elas ocorreram por meio das pancadas, um método então denominado tipologia. Tratava-se de uma forma inicial e rudimentar de comunicação, própria do início das experiências mediúnicas, quando se ainda aprendia a estabelecer esse diálogo com o mundo espiritual. A tipologia, ela trazia suas limitações e nesse estágio inicial, a comunicação ela era extremamente limitada, uma vez que as respostas elas se restringiam quase que exclusivamente ao sim ou ao não, obtidas por meio de um número convencionado de pancadas. Isso revelava que a prática ela estava em sua infância, tanto do ponto de vista técnico quanto do entendimento humano sobre o fenômeno em si. Então, para que houvesse a comunicação inteligível, era necessário estabelecer previamente respostas monossilábicas por meio de uma pancada que representava sim, duas pancadas que representavam não, ou ao inverso. Sem que essa convenção fosse estabelecida, as pancadas elas não tinham significado objetivo para o experimentador. Com o passar do tempo, houve um aperfeiçoamento progressivo do método. A tipologia ela foi sendo ampliada junto das possibilidades de comunicação. Esse progresso ele acompanhou, portanto, o desenvolvimento das práticas mediúnicas e a maior compreensão que foi se obtendo a respeito das leis que regem essas manifestações espirituais. Kardec, então, neste mesmo item, traz para nós que as pancadas elas só poderiam ser obtidas por intermédio de médiuns especiais, que é o que nós já citamos em capítulos anteriores, que são os médiuns de efeitos físicos, aqueles médiuns dotados de aptidão para esse tipo de manifestação. Então, essa mediunidade, ela envolvia a ação direta por parte dos espíritos sobre os objetos materiais, exigindo condições específicas do médium. Então, a tipologia, a primeira forma
em que os observadores encontraram foi a tiptologia por meio do básculo e assim denominada. Nela, a mesa se movimentava, levantando-se um lado e batendo no chão com um dos seus pés, produzindo as pancadas. Para isso, bastava que o médium colocasse sobre a borda da mesa as mãos. Kardec pontua ainda que se o experimentador ele desejasse comunicar-se com um espírito determinado, era necessário evocá-lo, porque caso contrário poderia manifestar-se o primeiro espírito que se apresentasse ou aquele que já tenha o hábito de se comunicar naquele ambiente. As perguntas, ele pontua, que elas deveriam ser formuladas de modo a permitir respostas apenas com um sim ou com um não. Então, o experimentador dirigia as questões ao espírito, respeitando os limites, inclusive, que serão estudados posteriormente, como a formulação de perguntas impróprias ou inúteis. Então, o principal problema desse método era a brevidade das respostas, o que dificultava a comunicação de ideias mais complexas. Além disso, nem sempre era simples formular perguntas que poderiam ser respondidas apenas com um sim ou com um não. Para ilustrar esses inconvenientes da tipologia, Kardec ele traz um exemplo prático, dizendo o seguinte: se o experimentador pergunta, que desejas? O espírito não pode responder diretamente. Será necessário formular sucessivamente. Deseja isto? Não. Deseja aquilo? Sim. Esse processo era o que tornava a comunicação lenta e limitada. Então, ele avança para o item 140, quando ele começa a abordar a expressividade do espírito na tipologia. Então, quando utilizava-se a tipologia, o espírito ele não se limitava apenas a um número de pancadas. Ele acrescenta uma expressividade própria, utilizando a intensidade, o ritmo e o modo do movimento para reforçar o sentido da comunicação. Kardec dá um nome de mímica espiritual a esse tipo de comunicação através das pancadas. Então, o espírito ele emprega uma espécie de mímica pela qual a energia da afirmação ou negação se revelava pela força das pancadas. Então, o conteúdo emocional, ele se manifestava pelo modo como os movimentos ocorriam. Assim, a pancada não era apenas um sinal mecânico, mas também expressivo. E não só. Kardec, então, pontua ou aponta também para a expressão de sentimentos do espírito. Ou seja, os sentimentos do espírito, eles poderiam ser percebidos claramente. Violência, quando davam-se movimentos bruscos. Cólera ou impaciência, por pancadas fortes e repetidas. Então, eram gestos semelhantes ao de uma pessoa irritada, que bate com os pés ou a roubo, podendo até derrubar a mesa. Quando, ao contrário, o espírito ou os espíritos desejavam manifestar delicadeza ou cordialidade, quando ele era em si amável e delicado, sua atitude transformava o movimento da mesa, ao passo que havia uma inclinação no início e no fim da sessão. E o gesto funcionava-se como uma saudação respeitosa, compatível com uma reverência. Da mesma forma, quando a comunicação precisava ser direcionada ao indivíduo, quando ela dirigia-se especificamente a um dos presentes, ele orientava a mesa, no caso o espírito, em direção à pessoa, a maneira como que indicava brandura quando havia afeição e violência quando havia antipatia e reprovação. Por conta desse conjunto de mímica, que ele chama de mímicas espirituais adicionadas à tipologia, Kardec faz uma diferenciação conceitual importante neste tópico. Ele diferencia a sematologia e a tipologia. Então, esses gestos e movimentos, eles constituíam a sematologia ou a linguagem dos sinais. Já a comunicação por pancadas, elas correspondiam à tipologia ou à linguagem sonora. De modo que, como foi visto,
ambas coexistiam ou podiam coexistir e se complementar durante a manifestação. E aí Kardec traz um exemplo espontâneo de sematologia. Então o texto ele apresenta um caso concreto de uso de sematologia ocorrido durante uma reunião mediúnica sem qualquer indução consciente dos participantes. Enquanto os participantes, um deles, lia uma carta, uma mesa se deslocou sozinha até junto dele. Quando a carta foi colocada em outra mesa do lado oposto da sala, a mesa, até então objeto de observação, acompanhou o movimento, dirigindo-se novamente para onde estava a carta. Percebendo, na verdade, a coincidência, o destinatário da carta concluiu que havia uma relação intencional entre o conteúdo da carta e o comportamento da mesa que era, na ocasião, observada. Ao interrogar o espírito, obteve a resposta de que se tratava de um espírito familiar. Este exemplo, trazido por Kardec, deixa-nos evidente que o espírito buscava ali, na ocasião, chamar a atenção do destinatário da carta, aguardando então uma oportunidade para sinalizar a sua presença. E aí Kardec conclui que um mudo não se teria expressado melhor, evidenciando clareza e inteligência de linguagem dos sinais. Ele avança então para o item 141, onde ele vai falar do aperfeiçoamento da tipologia. Com o desenvolvimento, portanto, das experiências mediúnicas, a tipologia evoluiu para um método mais completo e eficiente de comunicação, a tipologia alfabética, que permitiu ampliar significativamente o conteúdo das mensagens espirituais. Mas o que seria, então, a tipologia alfabética? Ela consiste na indicação das letras do alfabeto por meio de pancadas. Cada letra corresponde a um número determinado de pancadas, possibilitando, assim, a formação de palavras, frases e até discursos inteiros. Então, havia correspondência entre letras e pancadas. No método mais simples, uma pancada indica a letra A. Duas pancadas indicavam a letra B, e assim sucessivamente. À medida que as pancadas elas eram dadas, uma pessoa ia acompanhando e registrando cada letra por escrito. Então, quando o espírito desejava encerrar a mensagem, ele sinalizava, indicava por meio de um sinal igualmente previamente convencionado, encerrando aquele ditado. Esse acordo, essas pequenas convenções, elas eram indispensáveis para a clareza de cada comunicação. Depois, houve a descoberta das abreviaturas. A prática, ela levou naturalmente à criação de certas abreviaturas com o objetivo de tornar a comunicação um pouco mais rápida e menos cansativa, sem comprometer a fidelidade das mensagens. O método mais utilizado, ele consistia em colocar diante do experimentador um alfabeto escrito e a série de algoritmos. Enquanto o médium permanecia à mesa, outra pessoa, ela percorria visualmente as letras ou números em sequência. Quando a letra desejada era apontada, a mesa batia com uma pancada, confirmando a escolha. A letra, então, anotada. E o processo, ele se repetia para cada letra e para cada palavra. Caso ocorresse algum engano, o espírito, ele terminava por sinalizar o erro, por meio de pancadas repetidas ou movimento especial, algum movimento especial da mesa. E após isso, a operação ela era reiniciada para garantir a exatidão da mensagem. Acontece que com o hábito, o processo ele tornava-se progressivamente mais rápida e a experiência permitia para os participantes antecipar o final das palavras, deduzindo-as pelo contexto da frase, o que reduzia consideravelmente o número de indicações necessárias para que aquela frase pudesse ser
formada. Então, quando surgia uma dúvida quanto a alguma palavra pretendida, o experimentador terminava por dirigir-se diretamente ao espírito, perguntando se foi esta ou aquela palavra. E a resposta era dada novamente pelo método simples, que era o sim ou o não, igualmente por pancadas. Então, a importância da tipologia alfabética, ela acaba representando um marco na comunicação espiritual, porque ela possibilitou mensagens mais ricas, coerentes e um pouco mais extensa, servindo de transição entre os métodos primitivos e as formas mais diretas de comunicação mediúnica. Neste capítulo, Kardec avança para o item 142, onde ele nos apresenta uma forma ainda mais simples de tipologia. Então, os efeitos da tipologia, elas poderiam ser obtidos de maneira ainda mais simples por meio das pancadas produzidas diretamente na madeira da mesa, sem qualquer movimento visível do móvel. Então, ele denomina isso de tipologia interior. E o que seria tipologia interior? Nela, as pancadas elas não resultam do básculo da mesa, mas surgem do interior da própria matéria, conforme foi amplamente estudado no capítulo sobre as manifestações físicas. Para que essa manifestação ocorresse, mais uma vez, a aptidão mediúnica ela era necessária, ao mesmo tempo que, por essa exigência, a tipologia interior, ela também apresentava as suas limitações, uma vez que nem todos os médiums eles possuíam igual aptidão para esse tipo de manifestação. Kardec pontua, no entanto, que muitos conseguiam produzir pancadas apenas pelo movimento do básculo da mesa, não obtendo inicialmente a tipologia interior. No entanto, com a perseverança e o exercício, a grande maioria dos médiuns, eles podiam desenvolver essa capacidade, produzindo, portanto, as pancadas diretamente no interior da mesa, sem a necessidade de deslocamento do objeto. Então, as vantagens da tipologia interior é que ele era mais rápido do que o básculo e ele oferecia menor margem à suspeita, já que não se podia facilmente ser atribuído à pressão voluntária das mãos dos médiuns. Kardec não afasta a possibilidade de fraude de certos médiuns de má fé, mas ele também pontua que isso não invalida o fenômeno por si só, porque igualmente tudo que é verdadeiro também pode ser copiado, sem que isso constitua prova contra sua autenticidade. Então, havia ali também limites do aperfeiçoamento da tipologia. Então, por mais que se buscasse aperfeiçoar esse método, ele jamais alcançaria a rapidez e a facilidade da escrita mediúnica. E por esta razão, a tipologia passou a ser pouco utilizada com o avanço das práticas espirituais. Mas ela apresentava, Kardec traz isso no capítulo, uma importância para os iniciantes, porque do ponto de vista do fenômeno mediúnico, ela era muito importante e interessante, sobretudo para os novatos que tinham nela a primeira experiência das manifestações espirituais. Então, ela provava a independência do pensamento do médium e a resposta obtida. Então, as pancadas frequentemente produziam respostas inesperadas, pertinentes e alheias a qualquer ideia consciente do médium. Então, diante dessas respostas tão oportunas e imprevistas, Kardec assevera que apenas uma prevenção muito arraigada podia impedir que os assistentes reconhecessem a evidência do fenômeno. Por isso, a tipologia ela foi, para muitos, um forte motivo inicial de convicção. Kardec também traz os limites éticos da comunicação espiritual. Então, o que ele quer dizer com isso? Que, independentemente do método empregado, os espíritos sérios, eles não se prestavam a satisfazer curiosidades fúteis. Eles se recusavam a responder questões levianas, perguntas despropositadas ou experiências feitas por mero capricho. Ele avança por item 143, e aí
ele traz que, com o objetivo de reforçar a comprovação da independência do pensamento do médium, foram criados outros instrumentos específicos e destinados a auxiliar a comunicação espiritual. Neste item, ele traz que alguns instrumentos assumiam a forma de quadrantes, semelhantes aos utilizados em telégrafos elétricos, sobre os quais se dispunham letras do alfabeto, permitindo que a comunicação se desse de maneira visual e ordenada. O sistema consistia basicamente em uma agulha móvel, colocada sob a influência do médium, movimentada por meio de um fio condutor e uma polia, apontando sucessivamente as letras que compunham a mensagem. Kardec esclarece que conheceu esses instrumentos apenas por descrições e desenhos públicos, sobretudo da América, não tendo experiência direta que permita avaliar plenamente sua eficácia e prática. No final do estudo do capítulo, eu vou tentar projetar esses 3 instrumentos citados para que a gente tenha uma noção do que é que o capítulo está se referindo. Depois, ele fala um pouquinho sobre a complexidade disso e o inconveniente que, apesar da engenhosidade, a complexidade do mecanismo, ele constitui um inconveniente, porque quanto mais elaborado o instrumento, maior a dificuldade do uso e a margem de questionamento quanto à real necessidade. Então, a independência do pensamento do médium, ela era considerada mais bem comprovada pelas pancadas interiores e, sobretudo, pelo caráter imprevisto das respostas, do que por qualquer aparato material adicional. Sob o ponto de vista dos incrédulos, sempre inclinados a suspeitar dos artifícios e dos arranjos, eles tendem a desconfiar, pontua Kardec, ainda mais de um instrumento mecânico complexo, no qual eles poderiam facilmente imaginar ali manipulações ocultas. Então, uma mesa simples, sem acessório, ela oferecia menos margem à suspeita do que esses dispositivos sofisticados, justamente por não apresentar elementos que sugeriam intervenções humana deliberada. Então, a conclusão desse ensinamento é que a simplicidade, ela favorece a comprovação do fenômeno. Então, ele avança para o item 144 e apresenta-nos mais um instrumento, que ele chama de mesa de Girardin. Ele faz referência a Madame Emily de Girardin, que é a médium que obteve numerosas comunicações por esse meio. Então, ele explica que ela consistia em um tampo circular móvel, com cerca de 30 a 40 centímetros de diâmetro, girando livremente em torno do eixo central, à semelhança de uma roleta. Sobre a superfície do disco, acompanhando sua circunferência, encontrava-se letras do alfabeto, os algarismos, as palavras sim e não, e no centro do aparelho uma agulha fixa que servia como um indicador. O médium ele apoiava os dedos na borda do disco móvel e o disco girava e parava quando a letra desejada ficava sob a agulha. As letras, então, elas eram anotadas sucessivamente, formando palavras e frases com grande rapidez. A questão é que o disco ele não deslizava sobre os dedos do médium. Os dedos do médium permaneciam apoiados e acompanhavam o movimento do disco, o que introduzia um fator crítico na análise do fenômeno. Então, a mesa ela era considerada um instrumento facilmente passível de fraude e especialmente perigoso quando usado sem critérios rigorosos de observação. No item 145, ele vem nos trazer, então, um esclarecimento já encerrando o capítulo, que era um erro comum sobre os espíritos batedores. Então, ele nos esclarece que era necessário desfazer um erro muito difundido, que era o de considerar que todo espírito que se comunica por pancadas é um espírito batedor. Porque essa associação incorreta, ela levava a conclusões equivocadas sobre a natureza das comunicações. Então, nem todo espírito que bate é um espírito batedor. E aí, esclarecendo sobre o que são espíritos batedores,
Ele diz que é uma categoria específica de espíritos que se deleitam em produzir pancadas, geralmente por brincadeiras, perturbações ou divertimento fútil. Esses espíritos, eles costumavam agir por passatempo, por pegar peças. Raramente eles transmitiam algo sério, quando muito poderiam ser espirituosos, mas jamais profundos. E ele coloca que seria perda de tempo formular esse tipo de espírito questões científicas, filosóficas ou de elevado conteúdo moral. A inferioridade, tanto intelectual quanto moral, desses espíritos limitava a qualidade de suas respostas. E ele diz que, apesar disso, os espíritos batedores frequentemente agiam por iniciativa própria, mas eles poderiam, em certas ocasiões, serem utilizados como instrumento pelos espíritos superiores quando esses desejavam produzir efeitos materiais específicos. Então, o que ele quer nos trazer? Que a tipologia é um meio neutro de comunicação. É apenas um meio de comunicação, assim como a escrita mediúnica, a palavra falada ou qualquer outro recurso disponível. Ela não é, por si só, indigna de espíritos elevados. Todos os espíritos, bons ou maus, podem servir-se da tipologia. O instrumento utilizado não qualifica moralmente o espírito que se manifesta. É claro que os espíritos superiores, eles preferem meios mais rápidos e cômodos, sobretudo a escrita direta. Contudo, na verdade, sobretudo a escrita. Contudo, na ausência de recursos melhores, eles não hesitavam em utilizar a mesa falante se era ali apenas o meio disponível. Então, acaba que a tipologia ela cai em desuso, não porque é desprezível, mas porque ela revelou à época tudo que podia ensinar sobre o fenômeno. Ela não acrescentava novos elementos às convicções espíritas e ela era incompatível e é incompatível com a rapidez exigida por comunicações extensas. Então, nós encerramos o nosso estudo com a oração de bênçãos. Eu abençoo 2025. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo o Grupo Anjos de Luz. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo tudo que tenho. Eu abençoo tudo que sou. Eu abençoo tudo que sinto. Eu abençoo todos os meus amigos. Eu abençoo todos os meus inimigos. Eu abençoo as minhas conquistas. Eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todo o planeta. Por tudo, eu dou graças hoje e sempre. Deixa eu tentar, conforme prometido, projetar agora os instrumentos utilizados por Kardec. Agora nós acabamos de encerrar. Espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz, que possamos estudar sempre a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo o que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achatarian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem.